Bem-vindos ao Audaz, o podcast que inspira com histórias de disciplina, constância e ação. Nos movemos com intenção, agimos com estratégia e arriscamos com inteligência. Sem fórmulas prontas, sem achar que o sucesso acontece da noite para o dia. Afinal, ser audaz é não ter pressa, é ter clareza e coragem para continuar. Eu sou Laila Cavalcante, sua host audaz, e hoje eu estou com uma convidada audaz, Natália Gomes. Ela é mãe de 5 filhos. Ela tem uma startup da Kids Together. Ela empreendeu no mundo das viagens para desmistificar esse mundo de como viajar com filhos. Eu amo a Disney, tá? Se quiser me levar todo ano, eu vou. Porém, existem muito mais viagens interessantes para se fazer com crianças. E ela traz isso para o nosso mundo e ensina como fazer. E ela tem mais um monte de outras qualidades e inspirações para a nossa vida. Vamos falar com ela? Bem-vinda. Bem-vinda, querida. Muito obrigada pelo convite. Você esqueceu de adicionar uma coisa. Ai, lá vem. Eu tenho todas essas características e também sou sua fã. Maravilhosa. Faltou isso. Somos fãs umas das outras. Mas antes da Natália entrar nesse mundo Kids Together de 5 filhos, ela foi uma outra Natália antes. Conta um pouquinho da Natália antes do Kids Together pra gente. Gente, é engraçado você falar disso, né? Quando você falou, só fazendo um link, né? Que justamente você traz aqui pessoas que são inspirações, são disciplinadas e tudo. E vendo você falar, eu falo assim, eu não tenho opção de não ser, né? Eu preciso ter disciplina, eu preciso realmente ser uma inspiração de alguma forma, mesmo que seja para os meus 5, né? Porque não é nada fácil. E aí, o que acontece, Laila? Eu comecei a minha carreira, eu sempre fui profissional de RH. Uhum. Eu sempre trabalhei com recursos humanos a minha vida toda. E trabalhei em grandes empresas, né? Fiz grandes amigos, pessoas que eu levo comigo para a vida toda. Construí uma trajetória profissional em recursos humanos muito grande. Só que teve uma hora que eu acho que é uma hora que todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Aquele bichinho da razão chega para você e fala assim, é isso mesmo que você quer? É justamente essa questão que você quer. Você quer continuar, seu propósito de vida é continuar trabalhando numa empresa, tendo hora para chegar, não tendo hora para sair, com 3 filhos, com essa série de coisas, de questionamentos. E eu vi que já não estava mais me adaptando a esses ambientes, até porque eu estava numa multinacional. Eu sempre sonhei em trabalhar em multinacional. Só que o problema da multinacional, muitas vezes você não pode criar. Porque você vem com muitos padrões que são aplicados em várias empresas, daquela empresa em vários lugares do mundo, e eles muitas vezes esquecem de adaptar a cultura. Então, eu sou uma pessoa muito mais da criação do que digamos assim, você vai fazer porque é assim que é feito, era assim que é feito na Itália, é assim que é feito em Londres. Desculpa, mas aqui eu quero fazer de outra forma. E aí eu começava nisso a ver que o meu sonho de multinacional não era aquele sonho que eu achei que fosse. E aí veio, né, justamente, eu falei, Natália, que tal você começar a pensar em ter um negócio seu? E não era um negócio de RH, que eu sempre fui uma profissional de RH a vida inteira, e eu queria trabalhar com turismo, mas não ter uma agência de viagem, não era o intuito, eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente do que já vinha sendo feito, e principalmente falar de viagens com propósito. Que não era mais viajar por viajar. Eu acho que não é uma questão de... A viagem não é só colocar uma foto bonita no Instagram. Eu acho que a viagem ela vem muito mais de tudo que está por trás. Então, você falou, você adora a Disney. Que bom, porque a Disney ela é uma coisa que traz magia, traz encantamento, traz aquele desejo, aquela vontade de você querer realmente curtir aquilo, de você querer trabalhar para dar essa oportunidade para os seus filhos. Que bom, você tem um propósito de ir para a Disney. Sim. E eu acho que essas viagens com propósito, elas vieram para ficar mais do que nunca. Então, seu propósito pode ser bem-estar, seu propósito pode ser esporte, seu propósito pode ser uma feira de inteligência artificial, qualquer coisa, mas eu acho que não é mais o ato de viajar por viajar. E aí eu acabei, nesse meio do caminho,
vendo que eu me identificava muito com isso, de levantar essa bandeira. E eu falei assim, por que não criar alguma plataforma, alguma coisa que fizesse com que realmente eu pudesse estimular outros pais a viajar com seus filhos. Sim. Eu costumo dizer, quando você viaja, você liga o modo avião da sua parte mental, modo avião das atividades da sua rotina, né? E você entra ali naquele espírito da viagem, você realmente entra naquilo tudo. E assim nasceu o Kids Together, que ele veio justamente com esse propósito de ajudar os pais a viajarem com os filhos pelo mundo de uma forma prática, leve, mostrando também que não só tem Disney, não só tem Beach Park, existem viagens culturais que as pessoas falam, eles não ligam, não vão nem lembrar. Ligam e lembram. Ligam. E é o que eu sempre falo, Kids Together é para você inserir a criança dentro do contexto da viagem, desde o momento que vocês decidem para onde vão, ou que vocês não saibam ainda para onde vão, chama a criança para participar. Eles vão lembrar para sempre. Vão. Sim, eu posso até dar... eu tenho 2, não tenho 5. Metade, amiga, metade! E aí eu tenho 2 situações. Uma foi na Copa do Catar, que meu mais velho é fanático por futebol, meu mais novo gosta, mas não gosta tanto. Aí meu ex-marido falou, vou levar o Enzo na Copa do Catar. Aí o Benício, tá bom, então eu quero ir para Paris, que eu quero passear, eu quero conhecer o Museu de Van Gogh. Quero conhecer Monet. Aí eu falei, opa, mamãe também quer! Se vê, né? Exatamente. Isso, meu filho, na época, a gente está falando de 2022, nós estamos em 2025. Ele já, com 6 anos de idade, ele já tinha essa consciência de que ele pode viajar o mundo para conhecer ou para aprender sobre arte, ver o que ele já aprendia no dia a dia dele, tanto em casa quanto na escola. Exato. E é isso que vai impactar, isso impacta muito na personalidade da criança, né? Eu até escrevi um livro sobre isso, que vai lançar agora na Bienal, que é um livro que fala de todas as emoções que a criança tem. Todas não, né? Porque não dá para explicar todas. Mas é uma espécie de divertidamente antes da viagem. Ou seja, a questão da ansiedade, a questão do planejamento, a questão da felicidade, de não conseguir dormir. Eu tenho lembranças minhas, 10 anos de idade, indo para a cidade da criança, do Play Center em São Paulo, ficando uma semana sem dormir, do tipo, meu Deus, vou Simba Safari. Umas viagens assim que você não esquece, né? E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de passar isso para os filhos, e tem uma coisa também, pesquisas revelam que a cada 5 objetos de consumo do brasileiro, viagem, hoje em dia, está no ranking. Coisa que antigamente estava lá atrás. Agora, ela ocupa o ranking de coisas que as pessoas gostariam de ter. Antigamente era carro, apartamento, viagem agora está lá na pole position. E isso veio muito depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia, que a gente ficou um tempo sem viajar, as pessoas realmente precisavam de um refúgio, precisavam de um respiro. E elas começaram a valorizar esse respiro justamente porque elas não podiam. Sim. Elas não podiam viajar, a gente não podia, até para ir para outro estado, era. Sim, todo mundo se isolou. Meu pai mora na Bahia, eu não consegui ver meu pai. Estrada fechada. Estrada fechada, exato. Avião, não tinha. Ficamos isolados. Ficaram isolados. Então, assim, esse isolamento fez com que realmente a gente valorizasse mais as viagens, né? Nesse sentido. E aí eu acho que veio um período muito ruim no turismo. Foi um período muito ruim no turismo, na gastronomia. E que com a pandemia as pessoas valorizaram e a gente conseguiu aí recuperar tudo. E hoje em dia a demanda é enorme. Enorme, é verdade. A gente está em início de junho. Se você for programar uma viagem para julho agora, tem destinos do Brasil que eu já vou te dizer que já é difícil arrumar. Lençóis Maranhenses é um, por exemplo. Porque a alta temporada deles, todo mundo procura. Se você não se organiza com antecedência, você tem poucas opções. E isso é natural. Por isso que eu falo também da questão de você se organizar. E eu acho que essa organização, ela ainda tem que ser maior quando você está com criança. Né? Porque não é assim, por exemplo, hoje eu ia nesse museu, tá fechado, não vou. Isso for eu e você viajando juntos. Mas vai convencer a criança. A frustração. Vai lidar com a frustração da criança. Até porque tava com aquela expectativa e tudo. Aí tudo bem, aí pensa num plano B e a criança não quer ir. Aí o programa já estraga o programa da família toda. Então,
Eu acho que tudo tem que ser muito bem planejado quando você está viajando com criança. E é isso que eu falo muito no Kids Together, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Aí você estava lá na sua empresa, né, na sua multinacional, trabalhando para RH, e você um belo dia acordou, cara, eu vou pedir demissão. Não. Como é que foi esse processo? É um processo. Na verdade, era uma coisa que eu já pensava. Eu tive meu terceiro filho, eu trabalhava em empresa ainda. Eu era gerente de RH de uma multinacional italiana, mas durante a maternidade, durante a gestação, eu via que aquilo não me... Voltar para ali, para mim, seria uma coisa muito complicada. Porque eu já não estava mais 100%, e não era por causa da empresa. A empresa era maravilhosa, era a Natália. Eu precisava voar mais alto, eu precisava criar alguma coisa para mim, de alguma forma. E eu falei, então eu vou para o lado do turismo, que é o que eu te falei, eu não queria uma agência, eu queria justamente dar algumas dicas de coisas. E eu tive a oportunidade de ficar 1 ano fora. E aí, nesse 1 ano, quando eu cheguei em Londres especificamente, eu fiz um mapeamento. E na época, eu via muita pouca coisa para criança fazer em Londres. E aí, eu fui começando a descobrir uns lugares e fui começando a dar essas dicas desses lugares pelos quais eu viajava com eles. E aí, eu estou falando de vários lugares. Eu sempre fui muito audaciosa, corajosa para viajar com eles. Maravilhosa. E aí, eu ia para a Croácia com criança. Na época, a gente nem se falava muito nisso, mas quando eu ia procurar alguma coisa para um lugar mais inusitado, eu não achava informação especificamente focada em família. Sim. E foi aí que eu falei, por que não começar a dar dicas de viagens em família? Por que não começar a falar justamente sobre viagens com crianças? E aí, Laila, o negócio foi tomando uma forma que saiu até de dentro do meu planejamento de negócios. A coisa foi orgânica, a coisa foi crescendo. As dicas que eu dava, as pessoas confiavam. As pessoas depois me davam feedback. Fui para aquele hotel que você falou, nananã. Isso é uma coisa que eu nunca fiz nessa minha carreira de turismo, né? Que eu já estou aí há uns 6 anos. Eu não dou dica de lugares que eu não gosto, que eu não curta. Estou falando como mãe, né? Eu acho que, você vai, sei lá, um hotel que me chama para fazer algum projeto, alguma coisa, já agradeci muito. Porque eu não vou me forçar a uma coisa e eu acho que não tem dinheiro que compre a sua autenticidade. Então, tudo que eu passaria é muita verdade. Olha, esse hotel eu indico porque é bom. E olha, às vezes o hotel não está me dando nada. Mas se você for naquele hotel e gostar, já é um feedback de que aquilo que eu estou dando, que eu estou oferecendo de dicas, vale a pena. E aí eu fui crescendo com isso. Eu fui parar no Vale do Silício, numa imersão. E uma pessoa chegou lá e falou assim, Natália, olha só, você tem um blog muito bacana, isso, estou falando de 2018, você tem um blog muito legal, mas deixa eu te falar uma coisa, se você não tiver uma coisa tecnológica, seu negócio não vai rodar. Então, você precisa ter um aplicativo, você precisa inserir, as pessoas precisam fazer os roteiros dela de uma forma automatizada, você precisa crescer com isso. E aí eu voltei do Vale do Silício naquela época com aquilo na cabeça. Falei assim, realmente eu preciso fazer essa roda girar, preciso fazer com que seja assim. E aí eu fiz um aplicativo, eu junto com uma pessoa de TI, a gente desenvolveu um aplicativo. E com esse aplicativo, a gente começou a entrar para vários programas de aceleração. Como Kids Together, uma solução de viagens. Aí as pessoas falavam, mas é uma agência de turismo? Não, a agência de turismo é uma parceira. Então, por exemplo, se a Laila quiser viajar com a família dela, ela vai entrar lá no site do Kids, vai ter várias dicas. Só que não é a Natália que operacionaliza. Aí essa parte da operação, eu tenho uma parceria com a Estela Barros, com a Travel Place, que fazem isso. Mas as dicas, muitas vezes, são as minhas. Quer dizer, muitas vezes não, todas as vezes são as minhas. E o negócio foi dando certo. Então, hoje em dia, a minha forma de remunerar é com agência, é montando roteiros personalizados, né? Eu sou colunista da Vogue Lifestyle também. E aí eu dou dicas de uma forma geral de vários lugares do mundo, independente de com criança ou não. E as minhas dicas, de uma certa forma, foram tão aceitas pelo público que as pessoas não só me procuram para viagem com crianças. Eu faço viagem com as amigas, eu faço viagem só em casal, porque eu busco entender o perfil da pessoa. Aí eu acho que entra meu lado recursos humanos, meu lado psicóloga. Porque não adianta eu chegar para você e falar que Maldivas é maravilhoso. Se você não gostar de praia, não é para lá. Vai ser horrível, né? Entendeu? Não é para lá. Outro dia, tem um exemplo muito bom disso. Outro dia chegou uma família para mim que queria fazer um aniversário no Nordeste em maio, Salvador.
que eles eram baianos. Eu falei, esquece Salvador em maio, chove muito. Não, mas a gente quer, mas a gente quer, mas a gente quer. Olha, eu fiz muito me arrastando. O que aconteceu? Choveu maio o mês inteiro em Salvador. Então, eu acho que para isso, inteligência artificial ainda não consegue conectar para saber que maio chove, que não é o melhor lugar. Então, eu acho que quando você tem uma ajuda assim, faz diferença. E acho que as pessoas têm visto valor nisso, principalmente quando se viaja com criança. Uma pausa desse episódio para agradecermos aos nossos patrocinadores. Libra Produções, que é esse estúdio maravilhoso que a gente grava. A Isla, do Village Mall. E a Olivia Design, que faz joias e semi-joias lá no Barra Shop. E agora vamos voltar para o nosso episódio. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a agência de viagem é aquela assim, você marca o hotel, marca, né, a passagem. Quando eu entro no seu aplicativo, eu consigo, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou agora para Barcelona e Madrid, com as crianças. Eles que escolheram. Aí eu falo, monta para mim um planejamento da viagem, do que fazer em cada dia, sendo que eu preciso ir nesse estádio de futebol. Você monta todo esse planejamento para os seus clientes, marcando as visitas? Não. Você só dá as dicas do que fazer. Eu dou as dicas. Você me perguntar, você tem que ir no Barnabéu, eu já sei mais ou menos de qual. A gente pode montar um roteiro personalizado, mas automatizado assim ainda não. O que eu faço? Eu monto o roteiro junto com a pessoa, agência, com a pessoa. Então, o dia a dia, né? Se você falar assim, olha só, sei lá, tem um problema, não quero pegar sol, não. Eu falo assim, bem, então esse estágio aqui é melhor você, sei lá, ir no final do dia, final da manhã. A gente tenta montar de acordo com o perfil. Porque essa pergunta que você me fez, se você for hoje na inteligência artificial, ela vai te dizer. Se você for no chat de PT, ele vai te dar essa resposta. Só que ele dá essa resposta de uma forma geral. Genérica. Né? E aí, o que a gente busca fazer é personalizar. Né? Que nem você faz com as suas ideias, com os seus conceitos maravilhosos que você cria. Eu faço isso com viagem também. Tentando trazer a pessoa para um pouquinho fora da caixinha. Do tipo, olha, você vai nesse estádio aqui? Legal. Depois que você for nesse estádio, vai aqui, nesse Museu XPTO. Então, vai almoçar nesse restaurante que vale a pena. Essas dicas concatenadas, linkadas uma com a outra, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Pô, legal, já estou aqui nesse estádio, tem esse restaurante muito bacana aqui, vou sugerir. Sim. Isso é uma coisa que a inteligência artificial ainda não faz. A gente tenta de alguma... Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta de alguma forma trazer uma personalização para isso. Então, mais ou menos assim que acontece. Porque isso é muito legal, né? A gente ainda mais viajando com criança, né? É, lógico. Porque se você... ainda faz particularidade de cada criança, né? Porque... E aí é sempre primordial você ter essas dicas, porque aí você pelo menos já faz algo... programado, vai dar errado, várias coisas ao longo do caminho, mas pelo menos a gente já tem um planejamento ali inicial né, se precisar reorganizar ou fazer a rota, fica mais fácil quando você já tem esse planejamento. E além do Kids Together? Nossa, além do Kids Together. O Kids Together, na verdade, ele é meu 7º filho, né? Além do Kids Together, aqui existe uma mãe de 5 filhos, que é meu papel principal hoje, filhos de idade muito diferentes, que é um grande desafio. Eu tenho 2 filhos de 15, na adolescência, na resenha, gêmeos, o Matheus e o Gabriel, né, que são outros tipos de preocupação. Hoje mesmo, ontem mesmo, meu filho falou, mãe, eu quero fazer a prova do Enem esse ano para testar. Então, assim, as preocupações são outras. Fora isso, eu tenho o de 9, que começa aquela idade middle age, né? Que começa a falar das vontades, aquela coisa, mas ainda é meio bebê, que às vezes aquela vozinha dele me rouba a cena, que eu falo, gente, é um bebê ainda. E na pandemia, eu fui maravilhosamente surpreendida com 2 meninos também, que é o Lucas e o Rafa, que acabaram de fazer 4 anos. Então, assim, é ficar de olho, atenta à fala, à forma de andar, se o som do R vai sair, se não vai sair. Olha, aquelas outras... Então, assim, as preocupações, elas são muito diferentes. E se tem uma coisa que me equilibra para eu poder realmente ter essa preocupação e ter esse equilíbrio, é o esporte, de uma certa forma. Então, assim, não que eu seja uma atleta, nunca fui uma atleta olímpica, mas eu adoro, realmente, a minha relação com o esporte, ela é diferenciada
porque ele me ajuda a me acalmar, ele me ajuda a me concentrar. Então, assim, eu faço várias modalidades de esporte porque, como eu te falei, eu não quero ser uma atleta de um esporte específico. Porque cada esporte, ele tem um desafio diferente e eu busco absorver o que aquele esporte tem de melhor. Então, sei lá, a luta. Você tem 5 minutos para você finalizar seu adversário. Um dos dois vai ganhar aquela luta, não tem opção. Mas quando você vai correr uma meia maratona, independente do tempo que você chegue, importante é você completar aqueles 21 quilômetros. Se alguém te passar na frente, você também vai passar na frente de outras pessoas. Então, assim, não tem muito. Então, é outro tipo de estratégia, é outro tipo de planejamento. E eu costumo fazer muitos paralelos com a minha vida nesse sentido. Então, tem horas que realmente eu preciso ir para a luta. Eu tenho pouco tempo para resolver determinadas coisas. E tem horas que eu tenho mais gás e mais tempo para resolver outras. E assim a gente vai conseguindo balancear. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas você, além de tudo, você acorda cedo, você vai fazer exercício. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava lá na Vista Chinesa. É um prazer para mim fazer isso. Por quê? O telefone não toca, não tem ninguém te enchendo o saco, você acabou de acordar, você está pensando ainda, e o dia agora, né, está amanhecendo mais tarde, então você ainda está naquela fase meio sonolenta, eu olho para a janela, aí eu fico planejando o meu dia. Hoje, quando eu acordei, pensei em você, Laila, tá vendo? Eu falei assim, hoje tem a Laila para a gente falar. Então, assim, é uma hora que eu tenho comigo mesma. E é um conselho que eu dou para qualquer mãe, independente de quantos filhos tenha. Tenha um momento só seu. Filhos, namorado, marido, pai, mãe, não. É você com você mesma. Precisa respirar para isso. Então, se essa é a única hora que eu tenho e se isso me faz feliz, eu vou continuar fazendo. Sim. Porque é uma coisa que me retroalimenta. É como se eu precisasse daquela energia de manhã para estar sozinha, para eu conseguir fazer com que as outras coisas do dia funcionem. E tem dado certo. Muito. A única coisa que não dá muito certo, que eu não sou exemplo, é a quantidade, as horas de sono. São muito poucas. Eu durmo umas 4, 5 horas de sono. A minha conta vai chegar. Mas, em compensação, eu tô acordando para fazer uma outra coisa que também, se eu não acordar... Ou seja, eu escolho ou dormir mais ou me exercitar. Aí, o que é melhor, não sei te dizer. Eu sei que eu não consigo dormir mais cedo. Eu tenho 5 filhos para botar para dormir. Eu tenho que averiguar tudo à noite quando eu chego em casa. É dever, é estudar com um, é estudar com o outro. Então, eu não tenho muita opção ali. Né? E a vida é assim. A gente precisa se adequar e se adaptar àquilo que a gente tem. A gente tem que ser audaz para isso. Sim, muito. Eu sou total da madrugada. Eu falo, se eu pudesse, 5 horas da manhã, eu já estava fazendo meu exercício todo santo dia, porque minha academia não abre às 5 da manhã. Mas 5h30 eu tô lá. E aí, às vezes, mas como você consegue? Eu falei, gente, é o meu momento. É o meu momento de amor comigo mesma. E é o momento que eu tenho, é a hora que eu tenho, é a hora que eu consigo fazer sozinha. Não tem um telefone tocando, não tem ninguém me pedindo nada, não tem ninguém demandando absolutamente nada. Às vezes eu malho antes de colocar meus filhos para a escola. Eu chego, eles ainda estão dormindo. E aí eu vou acordar, vou dar o café da manhã e vou levar para a escola. Gente, é assim, a perfeição. Dá 8 horas da manhã, eu já fiz tanta coisa. Eu falo, meu Deus, posso tirar uma soneca agora. Muito, né? Você vê, e você já produziu tanto ali, né? E você se alimenta disso. E a gente se alimenta disso. Porque uma coisa que eu também sempre falo, assim, hoje em dia eu tenho 46 anos, né? Daqui a 14 eu tenho 60 anos. Não tem problema nenhum eu ter 60 anos. Mas o seu tempo médio de vida vai diminuindo. Sim. Né? Então, assim, eu não posso esperar... Até ano passado, sei lá, até 10 anos atrás, eu estava com 36 anos. Eu estava no meu 3º filho. 10 anos depois eu tenho 5. O que vai ser na Natália daqui a 10 anos? Então, assim... para eu poder passar e até para encarar mesmo os desafios que vão vir daqui a pouco, a menopausa, isso tudo, eu preciso realmente ter um psicológico. Isso tudo que eu faço é uma forma de já amenizando até meu psicológico, do tipo, poxa, realmente eu produzi, quero continuar produzindo até onde eu puder. Sim. Porque senão você fica muito obsoleta, fica né, você não... Eu até acho que muitas vezes eu tinha que diminuir meu ritmo. Há 1 ano que eu tenho viajado todos os meses. Viajar é muito bom, mas cansa. Cansa.
Você fazer mala, você fazer tudo. E eu tenho 5 crianças, eu tenho que deixar tudo organizado. É médico de um, é prova de outro, é professor particular de outro. E aí, no mês de maio agora, foi um mês que eu tirei, eu falei, não vou viajar. Eu tirei um mês inteiro aqui. Como foi bom. Porque eu consegui parar para respirar e me organizar. Porque a partir agora de junho vai vir uma rodada de viagens grandes. Mas, pelo menos, eu consegui organizar. Porque, às vezes, como eu trabalho muito com viagem, eu acabo aceitando um monte de convite e eu acabo que não consigo nem aproveitar e nem escrever sobre aquele destino que eu fui. Porque o outro já está lá batendo na porta no sentido, pô, mas tem uma próxima viagem. Então tá, depois eu escrevo tudo junto. Então, não é o que eu falo. Acho que eles precisam viver também muito momento e dar uns breaks. Eu acho que isso é o meu maior desafio hoje. Saber parar para respirar e ver quando eu estou exagerando. E eu fiquei feliz de ver que realmente, Natália, você estava exagerando. Então, eu fiz uma viagem em março, fui para a Suíça, que eu tenho uma parceria com as escolas. Depois, eu fiz uma viagem em abril de uma semana para um lugar aqui no Brasil, que foi a Chapada da Diamantina. Eu falei, chegou em maio, eu vou ficar aqui um mês. E foi maravilhoso. E nas minhas viagens, uma outra coisa que eu tento também fazer para me equilibrar é não deixar de me exercitar. Sim. Eu não vou tão cedo, mas assim... eu tô indo também. Então, no final dá tudo certo. Quantas viagens ano você faz? Você tem ideia? Pensando que eu faço uma por mês, ou tem meses que eu faço mais de uma, eu acho que a gente poderia aí dizer de 15 a 20 viagens por mês, mas isso é muita coisa. Por mês não, por ano. Por ano. Tem meses, eu não tô contando Itaipava, essas coisas que eu vou mais. Tô contando viagens realmente mais a trabalho e tudo. Mas tem meses que, assim... você chega de uma viagem, deixa a mala, desfaz e vai fazer. Isso vai acontecer agora em outubro ou novembro. Né? Então, você chega de uma viagem, desfaz, vai, faz a mala e vai para outra. Então, é muita coisa junto. Mas, assim, o equilíbrio de você saber que eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito também. Né? A minha mãe ela mora do outro lado da rua. Isso me ajuda demais. Né? A minha sogra mora no mesmo bairro do que eu. Meu marido também tem uma agenda muito lotada. E isso uma coisa que eu combinei. Tipo, o ideal seria, a gente faz uma viagem casal por ano, que é o que dá. E quando estiver viajando, você tá junto. Quando eu não tô, um assume. Então, semana passada ele estava viajando, eu estava aqui full time. Sexta-feira que vem eu viajo, ele fica aqui full time. Porque assim a gente vai conseguindo equilibrar essa quantidade. Até para as crianças terem não sentirem um porto seguro. Porto seguro. E com as crianças, quantas viagens você faz por ano com eles? Hoje em dia, janeiro e julho. Férias. Férias. Meus filhos estão numa idade que não podem mais faltar aula, né? Os menorzinhos de 4 anos até faltam, até podem. Mas, por exemplo, em abril a gente fez essa viagem para a Chapada da Diamantina, mas só porque teve 2 feriados juntos. Sim. Senão não teria ido. Né? Mas viagens grandes mesmo, a gente acaba fazendo janeiro e julho e às vezes também o carnaval. Mas faltar aula para viajar, não mais. Isso já não consigo mais com os 3 mais velhos, não. De e com o Lucas e com o Rafa, daqui a pouco os que tem 4, daqui a pouco também, daqui a 2 anos eu também não vou mais conseguir. Porque é muito complicado, né? Então, por exemplo, às vezes o que acontece muito, eu viajo antes com os menores para algum lugar e aí o meu marido com os mais velhos vão me encontrar, tipo, 15 dias depois, 10 dias depois. Eu vou antes com os menores e com a babá. Isso acontece muito. Mas, assim, é o que dá hoje em dia também para acontecer. Mas é o que a gente sempre fala, né? Eu fiz uma primeira viagem esse ano sem ajuda. Fomos nós 5, nós 7 no caso, né? Sem ajuda. E foi maravilhoso. Eu fiquei cansada, porque eles são pequenos ainda, 4 anos demanda muito. E até o de 9 também. Você que tem filho de 10 e de 8, sabe que o de 9 se vira? Não se vira. Não se vira. Não dá para... ele não pode ser prejudicado. Isso é uma outra coisa que eu tenho muita preocupação. Eu não posso prejudicar eles por causa do que tem irmãos menores, etc. Eu que me vire. Né? Do tipo, eles não pediram para ter essa quantidade de filhos. Então, eu tento, de alguma forma, literalmente me virar ali nos 30, né? É libertador quando a gente viaja sem babá, né? É trabalhoso, mas... É trabalhoso, mas foi tão bom. A gente teve momentos muito nossos, sabe? Eu vou te dizer que eu gostei demais dessa experiência. Eu gosto também. Uma vez por ano, assim, eu falei, a gente precisa meio que fazer isso. Por exemplo, a Chapada, eu às vezes tenho que dividir por causa das faixas etárias. A Chapada da Diamantina, eu não levei os de 4 anos. Trilha, cachoeira,
ia pedir colo, aquela coisa Perrengue toda. chique. Perrengue chique. Não ia, não. Então eu falei, olha, vai ficar com a vovó, eu vou com os mais velhos. E eu precisava também desse tempo com os adolescentes, porque isso é uma coisa que para pais e mães adolescentes vão vendo isso. Conforme vai passando, né, eles vão ficando mais velhos, vai começando a criar aquele distanciamento do tipo, não quero fazer esse programa aqui, não quero fazer aquele programa ali, aquele outro é chato. Então, até você conseguir fazer uma coisa realmente que eles curtam, demora. Você tem que ralar ali. Uhum. Então, vou dar um exemplo disso. Final de semana, eu acabei indo para um hotel fazenda com a turma do meio, e quando eu cheguei, o Matheus e o Gabriel, que tem 15 anos, não foram. Eles falaram, mãe, leva a gente no jogo do Flamengo. Eu falei, meu filho, eu estou exausta do final de semana do hotel fazenda. Aí ele assim, mas é o programa que eles queriam fazer. E eu, como mãe de adolescente também, tenho que estar disposta, não tem jeito. Mãe de menino Mãe ainda. de menino. Então, Haja energia. haja energia. Me conta um perrengão que você passou Em viagem? em viagem. Gente, eu sempre falo desse, que esse realmente foi perrengaço. O negócio foi o seguinte, eu estava em Dubai, a minha irmã menor mora em Dubai. Eu estava saindo de Dubai, peguei um voo Rio-Dubai, fui visitá-lo. 2 dias depois, dormi uma noite em Dubai. 2 dias depois, eu ia para as Ilhas Maurício, que é uma ilha no Oceano Índico maravilhosa. O Réveillon era lá, tudo pago, não. Cheguei no aeroporto de Dubai para embarcar. Olha, tá ventando muito por lá nas Ilhas Maurício, e a gente não vai conseguir, o voo não vai conseguir sair. Tá bom. Que horas sai? Vai sair amanhã, de manhã. Isso era à noite. Tá bom. Sai do aeroporto, volta para a cidade, leva tudo. Dubai é gigante, volta para a cidade. Dormimos uma noite de hotel, voltamos no dia seguinte de manhã para pegar o voo. Chegamos para pegar o voo. Olha, o furacão piorou. O vento piorou, virou um furacão, virou um tornado. Mas a previsão é de que vai sair hoje à tarde. Então tá bom, então vamos ficar aqui no aeroporto. Isso era Réveillon. Então vamos ficar aqui no aeroporto. Tipo, dia 30 de dezembro. Chegamos à tarde. Olha, o furacão tomou mais força ainda. A princípio não vai mais sair. Ok. 30 de dezembro, um hotel para 5 pessoas em Dubai. Não tem. Todos lotados, Réveillon. Dubai é um lugar que ali na Ásia, naquela região, é um lugar um pouquinho mais moderninho, ou seja, que as pessoas vão realmente para fazer uma noitada, para se divertir. Conseguimos um hotel, um quarto para os 5, um quarto com 3 camas para 5 pessoas. O João era pequeno na época, não tinha o Lucas e o Rafa. Passamos o Réveillon praticamente dentro do quarto, porque lá não pode festa para menor, né? Os menores não podem frequentar as festas. E aí, nesse mesmo dia, antes do Réveillon, a gente passou já o Réveillon com uma mala. A gente levou as malas, conseguimos trocar a passagem para um lugar, para a Tanzânia. A própria Emirates falou, olha, não vai dar para ir para lá, mas a gente tem as opções de você ir para algum lugar na África. Aí eu acabei indo para a Tanzânia. O lugar em si maravilhoso, mas quando eu cheguei, o hotel era horroroso, mas eu cheguei num hotel dia 1º de janeiro, pouquíssimas também, aquele cubículo e tudo. E aí esse negócio de vai para o aeroporto, leva a mala e tira a mala, e o furacão veio, o furacão não veio, e as crianças... Resumindo, eu acho que isso foi um dos grandes perrengues que eu passei em viagem, foi bem cansativo. A Tanzânia é linda, não é um lugar que eu iria se não tivesse no roteiro, mas assim, no final o resultado foi muito positivo, mas também porque a companhia aérea ajudou bastante nesse quesito. E outro também foi quando um deles ficou doente. Um deles teve uma pneumonia lá em Paris uma vez, mas foi uma pneumonia branda, e começou a ter uma febre muito alta. E aí eu fui nos laboratórios, colhemos sangue, tiramos radiografia do pulmão, aquilo tudo, viu que não precisava internar. Mas você está num lugar, num outro país, e que talvez você precise internar, também é bem complicado, né? E qual foi uma viagem que te surpreendeu? Que você falou assim, não dava nada pelo lugar, pela viagem, e de repente ela... Já tive várias, assim. Mas eu tenho talvez que seja uma das mais especiais que eu já tenha feito, que foi a Austrália. É um lugar que ninguém vai muito, por ser muito longe, né? É um lugar
difícil para qualquer região no mundo ir. Mas é um lugar que é muito parecido com o Rio. Sidney é muito parecido com o Rio. E é um lugar que tem tem um espaço muito especial para mim, porque ali foi a primeira viagem que eu tinha feito há muitos anos atrás, logo que eu comecei a namorar o Pedro. E a gente quis voltar com os 3, né? Na época a gente só tinha 3. E aí botamos todo mundo no avião e fomos. Então, a segunda vez que eu fui, eu também achei inesquecível, achei insuperável, que foi uma praia chamada Whitehaven, que ficava lá em cima, perto da Barreira de Corais, e que é uma das praias mais lindas que eu já fui na vida. E olha que eu conheço bastante praias com azuis cristalinos, verdes, turquesa, etc. Mas essa realmente despontou. Só que se você perguntar, você recomenda eu ir? Hoje em dia, é tanto chão para chegar que eu vou te dizer que talvez, se você quiser uma praia similar, talvez tenha uns lugares mais perto. Mas eu jamais me arrependeria e eu voltaria. Mas não agora, trabalhando com viagem. Na época eu não trabalhava com viagem, com essa quantidade de viagens, de coisa, para um lugar tão longe para lá. E você, no início da nossa conversa, você falou da Bienal. O episódio vai sair depois da Bienal, mas conta um pouquinho desse projeto do livro. Conta pra gente. O projeto do livro veio o seguinte, ele nasceu de uma ideia que eu tive de falar dos sentimentos das crianças antes de viajar e durante a viagem. Como que a criança acorda, como que ela fica ansiosa, como que ela deixa de fazer as coisas ou faz as coisas, como ela arruma a mala dela e etc. Então, é a Nina, o nome do livro é Nina no Mundo, é a Nina viajando pelo mundo, por alguns lugares nas quais ela ama, né? Ela ama passar e tudo. E aí eu cito os lugares que eu mais gostei na vida. A Austrália está neles, quando você perguntou, então tem um link bastante com o livro. E aí fala desde o momento que a criança vai arrumar a mala, do que ela vai levar para a mala na Austrália, do que ela vai... Na verdade, a criança, no caso, é a Nina, né? Que é a forma como minha mãe me chamava. E talvez, se eu tivesse uma filha menina, eu também colocaria a Nina. E é muito mais literalmente, convidar o leitor, no caso, o leitor infantil, de crianças da idade dos seus, de 8 a 10 anos, enfim, de 6 a 10 anos, que já estão naquela fase de alfabetização, de entrar no mundo da Nina e viajar com a gente. E ali eles vão se identificar muito com alguns sentimentos que também eles sentiram ou sentem, né, quando vão viajar. Então, a ideia era mais isso. É um projeto de vida. Nunca quis fazer um livro para ganhar dinheiro, para ser escritora, não é, mas me deu muito prazer de escrever. Claro que eu tive uma pessoa me ajudando a escrever isso, a colocando... Eu falava muitas ideias para ela do que era e ela ia escrevendo essas ideias. E eu, sem sombra de dúvida, eu sempre pensei assim, eu quero deixar um legado para os meus filhos, no sentido também, como que eu posso contribuir para a educação de alguma forma, né? E eu quero ser... Nesse sentido, é pura inspiração para eles também. De querer ver como que, quando você tem cultura e educação, você consegue, né, as coisas. Então, assim, acho que a Bienal do Livro é um marco cultural do nosso país, que está cada vez mais escasso. Então, eu convido eles a fazerem essa viagem imersiva, né, não só... E aí tem o propósito da Bienal também, que é de levá-los lá, eles nunca foram, e eu queria ter esperado, já podia ter lançado numa livraria e tudo, mas eu queria ter esperado a Bienal para lançar. Então, tem vários esses pontos, né, esses pilares que eu queria sempre compartilhar e servir de inspiração para eles também. Por isso que a ideia de fazer um livro e lançando agora. Você vai ganhar uma dedicatória especial. Quais são os projetos ou para o segundo semestre ou daqui para frente? Olha, tem tantos projetos, Lara, que eu queria realmente até ter tempo de me focar, né? Eu tenho um viés também de social muito grande. Tem um instituto que eu ajudo, que é o Instituto Reação, que é de judô, né, que ajuda a tirar as crianças da pobreza através do esporte. É o do Flávio Canto. É um grande amigo do judô. E também me envolver em outros projetos desse sentido. Eu acho que é uma forma de retribuir de volta o que a vida me dá, sem sombra de dúvida. Mas projeto pessoal... Além desse, né, eu tenho também o livro que a gente vai fazer agora. Eu quero muito criar um hub
de startups de inovação de turismo. Então, digamos assim, conhecer né, mais a fundo várias startups de turismo que trabalham com inovação, que trabalham com inteligência artificial, que trabalham com tecnologia. E abrir mais o leque com elas, seja ajudando de alguma forma, e com certeza aprendendo, trocando. Porque, como eu falei desde o início, o turismo é um setor que vem crescendo muito. A gente está com muito potencial para. E nesse networking com essas startups de turismo, pensar em cada vez mais como é que eu posso agregar também inovação no meu. Então, é muito mais uma troca. Conhecê-los, né? Fazer, inclusive, programas de podcast, como você está fazendo, com essas startups de inovação de turismo. Né? Tem uma feira muito grande que acontece em Sevilha no segundo semestre, uma feira enorme também de inovação de turismo, falando de tendências. Então, meu projeto para o segundo semestre seria isso, focar mais em inovação de startups de turismo. Então, acho que vem coisa boa por aí, que eu acho que eu vou aprender muita coisa e vou compartilhar muito. E eu também sou mentora de um programa de aceleração da IBMEC, um programa de aceleração de startup. E então eu também me dedico total a essa mentoria, né, que são pessoas que estão querendo, que têm esse viés empreendedor, que estão começando nesse ramo, e como você constrói um produto do zero, assim como eu construí o Kids Together do zero. Eu nunca trabalhei com turismo, foi um projeto totalmente criado de uma forma orgânica, né? E eu tenho um desafio, que eu acho que também é um dos maiores de todos, de como tornar o meu negócio mais escalável. Sim. Para mim, esse é o meu grande desafio. Hoje em dia, eu ainda tenho mentores, graças a Deus eu os tenho várias pessoas, mas assim, eu, Natália, preciso achar uma forma de tornar essas experiências. Por isso que eu falo dessa troca da inovação com as startups de turismo. Eu acho que desta troca vai nascer novas ideias. E eu adoro estar envolvida com isso. Então, meu projeto para o segundo semestre seria esse. O que você deixaria nessa gama de assuntos, de mensagem? A mensagem, eu acho que vai de uma forma geral, né? A gente sempre ouviu aquilo, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista das coisas que você quer e tudo. Eu já desisti de algumas coisas que eu queria, porque eu vi que daquela forma a coisa não iria andar. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: mapeie o que você quer, mas não necessariamente o caminho que você está tomando, a forma que você está fazendo, vai ser a melhor forma para você alcançar aquilo que você almeja. Então, analise os cenários de uma forma geral. Ouçam muitas pessoas, gente. Eu acho que o mal do século é a falta de escuta ativa em todos os sentidos, nos relacionamentos, ouça a voz da experiência e tudo. Você tem que estar aberto. Aí eu não falo só no empreendedorismo, eu falo para a vida pessoal também, principalmente. Né? Então, eu acho que é ouvir as outras pessoas. As pessoas falam, mas a gente às vezes não está afim de ouvir, não pedir opinião, não pedir. Claro, eu acho que também você só deve dar alguma opinião, você só deve dar um conselho se tiver um conteúdo, se tiver um propósito. Não é criticar por criticar, não é ser aquele sincericida, que sai matando. Mas eu acho que é muito mais pensar em agregar também. E o que você puder sempre fazer para a pessoa, para outra pessoa, eu acho que para mostrar o potencial que ela tem, aquilo eu acho que é uma forma de você contribuir um pouco para o mundo, para a sociedade, para as pessoas. Todo mundo tem uma coisa de bom. Só que muitas vezes ou a pessoa não consegue enxergar, ou realmente outras pessoas não deixam com que isso apareça. E quando a pessoa começa a enxergar o que ela tem de melhor, que alguma coisa tem, isso vale para qualquer pessoa. Qualquer um. E ela começar a trabalhar em cima disso, eu acho que ela vai se descobrir, ela vai ter uma autoanálise muito melhor. Então, a mensagem que eu deixo é, muitas vezes, você tem um objetivo, mas avalie a maneira que você realmente vai querer alcançar esse objetivo, que não necessariamente é a maneira que você deseja. Existem rotas. Existem rotas e elas podem mudar. E se mudar, ótimo, você vai conseguir controlar ali o vento. E é isso que importa. Né? A gente não consegue controlar tudo, a gente não consegue controlar o tempo, a gente não consegue controlar o destino, mas a gente consegue muitas vezes controlar as nossas escolhas ou as formas com que a gente vai encarar uma determinada situação. Copo metade cheio ou metade vazio.
sempre cheio. Sempre metade cheio. Eu brinco com os meus filhos que... Assim, eu não consigo, não sei. Eu falei, gente, olha só. Quero saber. Vai adiantar ficar nessa lenga-lenga? Não vai. O que a gente tem que fazer? Solução. Então, não me adianta. Você pode reclamar. Você tem todo o direito de ficar frustrado, de reclamar. Bota pra fora. Porém, deu seus 5 segundos de reclamação, vamos pensar na solução. Porque senão você vai entrar nesse loop e nunca mais você vai sair. Solução, solução, solução. Aí ele já sabe. Vamos lá. Já deu os 5 segundos da reclamação. Então, agora vamos para a solução. Você falou muito bem, porque o ser humano tem mania de, quando alguma coisa não dá certo, procurar um culpado. Uhum. Esquece o culpado, foca na solução. Foca na solução. Já passou, já tem um problema. Porque foi o outro que fez que aconteceu. Tô aqui, como é que a gente faz para resolver? Então, vamos lá. Então, eu sou muito prática para esse sentido. E eu acho que isso é uma coisa que a mãe masculina, de filhos masculinos, né, de meninos, me fez pensar. Porque não tem muito... mimimi no meio. É assim, você tem que ser estratégia para focar na solução. E você vai achar uma solução. Né? Eu acho que você fala, quando você faz com carinho, com amor, com dedicação, com autenticidade, você encontra as respostas. Pode até não ver num primeiro momento, mas você encontra. É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Sou sua fã, como é que eu falei desde o início. Que bom, muito bom estar aqui com você, muito bom participar e ouvir um pouco, né, das nossas contribuições. A gente tem muito mais para trocar. Muito mais. Poderia ficar aqui falando o mês de junho inteiro. Podemos, mas eu já vou deixar um convite para a gente já voltar no segundo semestre. Acho ótimo. Aí fica um projeto no segundo semestre. Exatamente. Você já volta depois da sua feira, depois desse... Para a gente já falar para 2025. 25 não, 26! E eu quero saber de vocês. O que vocês tiraram desse nosso bate-papo para a vida prática que vocês já podem aplicar agora? Não é amanhã, não é daqui a pouco, é agora. Porque eu tenho certeza que alguma coisa vocês aprenderam, reaprenderam e vão aprender de novo. Obrigada pela participação. Obrigada, querida.